A gente chegou hoje, né, com os dados que foram divulgados, né, pelo Serviço de Saúde de Gaza, né, a gente chegou hoje à taxa de 5 mortos em Gaza para cada morto em Israel. Eu já falei aqui várias vezes, é claro que dores não são mensuráveis nem comparáveis, isso aí está fora de cogitação. Uma dor pela perda de uma pessoa, ela é inimaginável. Né? Imagina 1.400 ou 7.000, então não se compara isso. Mas se compara em resposta, o tamanho da resposta de Israel. Israel, ou seja, houve 1.400 pessoas mortas com os ataques terroristas do Hamas em território israelense, e Israel até agora foi responsável por 7.000 mortes dentro do território de Gaza. Essa comparação, esse 5-1, isso é ultrajante. Isso não tem como chamar isso de uma resposta que esteja à altura. Não, o nome disso é crime de guerra, o nome disso é crime de humanidade, o nome disso pode ser o nome que seja dado, mas isso não é normal. Eu tenho conversado com pessoas do sistema de saúde de Gaza, eu conversei com o Dr. Ahmed Muhanna, que é diretor do Hospital Al-Alda, né, da unidade de Jabalia, que é um campo de refugiados ao norte de Gaza, que ele falou, qual que é a principal demanda sua hoje? Ele falou combustível, ele nem deixa eu terminar de falar, combustível. Mais até do que produtos médicos, mais até do que remédios, mais até do que comida, é combustível. Por quê? Porque Israel cortou a eletricidade que fornecia a Gaza, a usina solar não está funcionando, outras usinas menores não estão funcionando, ele está gastando dezenas de litros de combustível por hora, ele tinha uma reserva técnica de 12 mil litros de combustível, essa reserva caiu para 3 mil isso, e agora já está se escasseando isso aí anteontem, né, a última mensuração, e está acabando, e ele falou, olha, vai segunda, terça, quarta, não vamos mais operar, vai ser tudo na base ou a gente encontra um painel solar, ou as pessoas vão morrer, ou vai ter que tentar transferir para outro hospital que também não tem combustível. Então, isso é o principal, tá? Morrer. E aí eu responde dizendo que, olha, pede para o Hamas, que tem um reservatório, que tal, etc e tal. É a mesma coisa que pedir que a população do Complexo da Maré peça ajuda para o governo, e o governo fala, pede lá para o Comando Vermelho. Porra, gente, pelo amor de Deus! E tem gente que defende esse argumento do exército de Israel. É claro que Israel tem direito a se defender diante de um ataque como esse, mas é claro que esse ataque que está sendo feito, uma incursão terrestre que já começou, os Estados Unidos, a França, outros países avisaram o Netanyahu, tão preocupados porque isso vai jogar o número de mortes lá em cima, né, vai ser a catástrofe humanitária vai se multiplicar. Por quê? Porque o que Netanyahu falou? Quem for inocente, quem for civil, vá para o sul, migre para o sul. Só que chega no sul, você tem campos de refugiados que estão totalmente lotados, com doenças, o pessoal fazendo cocô na rua, sem água, sem comida, sem lugar para ficar, e tem muita gente que prefere voltar, tem gente voltando para o norte para poder ficar em casa. Né? E aí, ficando em casa, o que acontece que o Dr. Muhanna falou para mim? Bate uma bomba, você está chegando muita criança no hospital, como? Com queimadura e com corte na cabeça e com os dedos e os braços quebrados. Por quê? Porque eles veem que vai cair a parede e fazem assim para se proteger, e se quebra, e se queima, e se machuca. Dentro disso, temos quase 3 mil crianças mortas em Gaza. O que está acontecendo que essa ação do Netanyahu, que ele fala, vamos acabar, vai ser esmagadora, sim, vai esmagar qualquer possibilidade de paz no Oriente Médio, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Porque na prática, o que está sendo feito não é acabar com os terroristas, olha, eu estou chamando o Hamas de terrorista, então não vem o jogo tascar fake news na minha boca. Fala assim, pegar os terroristas do Hamas, não vai acabar com isso, porque o Hamas, ele se acaba se fiando na ideia dessa vingança perene, dessa vingança contínua, de um ciclo de vingança também. Então o que acontece? Imagina a quantidade de órfãos que vão sobrar agora na Palestina, em Gaza, e que vão estar querendo vingar a morte dos seus pais. Então esse ataque de Israel esmagador, esse ataque de Israel, essa invasão terrestre de Israel, não vai acabar com o Hamas, bem pelo contrário, vai semear a continuidade do Hamas. E esse é o ponto. Só que neste momento,
Nem Netanyahu, nem o Hamas estão interessados. Inclusive, Netanyahu quer mais mostrar serviço para ver se tem a chance de não cair devido à incompetência que ele teve em não garantir, não prevenir esses ataques. Então ele está indo para cima, quer mostrar uma resposta que seja vistosa, mesmo que isso signifique uma tentativa de genocídio. Enquanto isso, a ONU se mostra incompetente para frear o conflito. As israelenses confirmaram que realmente entraram por terra no norte da faixa de Gaza e que os tanques destruíram infraestruturas militares. Tem um vídeo da ação que mostra os veículos blindados avançando por uma zona de fronteira. Não sei se a gente tem esse vídeo disponível para que a gente possa mostrar também esse vídeo mostrando os carros blindados entrando por uma zona de fronteira em Gaza e que mostra essa incursão por terra dos israelenses em Gaza, o que mostra também essa escalada da violência. Essas são as imagens aí que foram divulgadas pelo exército israelense, eles mostrando os blindados entrando pela faixa de Gaza. A operação foi uma preparação para as próximas fases de combate. Um comunicado israelense ressalta que as suas forças saíram de Gaza no final do ataque durante, inclusive, as falas recentes, Benjamin Netanyahu deixou bem claro de que nenhuma conciliação política será feita com o Hamas. Nenhuma conciliação política. E que o objetivo é conduzir o país para uma vitória esmagadora, foi o que disse o primeiro-ministro israelense. Vamos lá, Josias, quando a gente ouve Netanyahu falar que conduzir o país para uma vitória esmagadora, é isso mesmo? Quer dizer, é acabar com tudo ali na faixa de Gaza? O conceito de esmagador é preciso definir, não é? O Netanyahu precisa definir o que ele considera esmagador, porque esmagador já é o resultado da ofensiva que Israel está fazendo na faixa de Gaza, né? As vítimas ali são contadas na casa dos 6 mil, acima de 6 mil, e a maioria gente civil, que está morrendo. E eles estão preparando agora essa incursão. O objetivo é arrancar o Hamas pela raiz. Algo difícil de fazer. Não é a primeira vez que Israel tenta, dessa vez tenta com mais tenacidade, mas é algo muito difícil. Você pode destruir uma parte, mas a ideia permanece, e a possibilidade de recrutar terroristas que se disponham a combater o Estado de Israel, enquanto não houver o reconhecimento do direito dos palestinos de também ter o seu Estado, a chance de surgir novos fanáticos ali é enorme. Então, esse objetivo, Fabíola, é difícil de ser alcançado. Em relação a essa incursão feita na noite passada, inclusive com tanques do exército israelense, se parece muito mais com propaganda de guerra do que com uma ofensiva de guerra. Inclusive, o exército israelense fez questão de colocar nas redes sociais muitas imagens dessa incursão, que teve, a meu ver, um efeito propagandístico. É como que um aviso para os inimigos de que a incursão por terra se avizinha. Horas antes, o Netanyahu tinha avisado que, de fato, Israel se prepara para invadir a faixa de Gaza por terra. E impressiona, Fabiola, ao lado desses preparativos e declarações bélicas do Netanyahu, impressiona muito a incapacidade da ONU de tomar medidas compatíveis com a conjuntura. Em 10 dias, no intervalo curto de 10 dias, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou 4 projetos de resolução sobre esse conflito entre Israel e Hamas. E, nesta quarta-feira, foram repelidos os 2 penúltimos textos, um apresentado pelos Estados Unidos e vetado pela Rússia e pela China, e o outro apresentado pelos russos, combatido pelos americanos e que não obteve nem número mínimo de votos. E isso se deu horas depois aí do pronunciamento do Netanyahu, que diz que nada vai deter a invasão da faixa de guerra por terra pelo exército de Israel,
E o mundo está aguardando essa invasão por terra com um certo pavor tétrico, desde o dia 7 de outubro, quando houve aquela chacina dos terroristas do Hamas, mataram 1.400 pessoas ali em solo israelense. É muito curioso, Fabiola, como a ONU não consegue se posicionar. Muito curioso. A diplomacia mundial transformou o Conselho de Segurança das Nações Unidas num circo. No instante em que o socorro humanitário continua entrando lá na faixa de Gaza num ritmo de conta-gotas, a diplomacia mundial protagonizou ali, nesse embate entre americanos, russos e chineses, uma exibição de malabarismo verbal, trapezismo ideológico, e o resultado disso é um ilusionismo diplomático que favorece o aprofundamento da guerra. O nosso chanceler, Mauro Vieira, diz que o Brasil vai articular uma 5ª resolução com esses pendores humanitários, para tentar intensificar a chegada de alimentos, remédios ali na faixa de Gaza, água que está acabando, né? E ele vai ter que guerrear contra o relógio, porque está acabando o prazo de validade da presidência rotativa do Brasil nesse Conselho de Segurança, termina no final do mês, e pelo que se observa ali no Conselho da ONU, numa escala de 0 a 10, a chance de aprovação de uma resolução articulada pelo Brasil é de -11. Então, não é de hoje que esse Conselho de Segurança da ONU tem se revelado inútil. A diferença é que agora essas performances diplomáticas, elas estão sendo feitas debaixo de uma lona. Botaram uma lona ali no Conselho de Segurança, uma lona cada vez menos invisível e, infelizmente, Fabiola, falta à comunidade internacional decência, e há também um grande déficit de vozes com autoridade moral para falar sobre paz. Então é contra esse pano de fundo que Israel prepara essa incursão por terra, que fará elevar em muito esse monturo de corpos que já se acumulam ali na região. Eu queria só fazer um ponto que é importante, né? Esses massacres coletivos com arma de fogo, eles cresceram muito nos últimos 5 anos, praticamente dobraram. Mas é importante mencionar que os temas com armas de fogo são muito maiores do que os massacres coletivos. Tem um dado que durante uma semana nos Estados Unidos tem mais ou menos 1.000 homicídios ou mortes envolvendo armas de fogo, que é praticamente um homicídio a cada 10 minutos. Então, por incrível que pareça, esses massacres coletivos não são nem majoritários quando se fala do problema de armamento aqui. Lembrando que os Estados Unidos é o país que tem mais arma do que habitante, né? São 120 armas para cada 100 habitantes nos Estados Unidos. Então é um tema bastante sério aqui e é um tema que divide o país. Só para vocês terem uma noção, o Pew Research Center fez uma pesquisa sobre isso e metade do país acredita que ter uma arma torna os Estados Unidos mais seguro, ter uma arma em casa, e outra metade acredita que ter uma arma coloca os Estados Unidos como menos seguro, a segurança das pessoas é menor. Então, literalmente, divide o país, né? Até em temas que não dividem o país, por exemplo, 60% dos americanos acreditam que precisam ter leis mais restritivas. Mais de 3/4 acreditam que precisa aumentar a idade mínima para ter uma arma, para passar para 21 anos. Mesmo esses temas, mais de 80% acham que pessoas com problemas mentais não deveriam ter acesso às armas. Mesmo esses temas que são majoritários na opinião pública têm dificuldade de se converter em leis no Congresso Nacional. Então é um tema bastante complexo, né? As soluções locais e estaduais têm sido mais efetivas na prevenção. Alguns estados adotaram algumas leis específicas na prevenção do que ter uma solução nacional, que continua sendo um tema bastante divisivo aqui nos Estados Unidos, né? Nesse caso em especial, Maurício, professor, como é que está só essa pergunta inicial que ele fez, né? O clima neste momento aí, o governo americano tomou alguma atitude? Porque nesse caso específico, ele segue foragido, né? O que causa esse temor na população. Imagina essa cidade, não sei se o senhor conhece ou não esse estado e essa cidade, mas é uma cidade com menos de 40 mil habitantes. As autoridades da cidade falaram, as pessoas fiquem nas suas casas, escolas fechadas, os ambientes públicos fechados, porque estão em busca desse homem, né? Como é que está o clima aí nos Estados Unidos em relação a esse foragido? Bom, as autoridades nacionais e federais foram envolvidas, né? O presidente Joe Biden está sendo brifado na Casa Branca recorrentemente sobre isso. E é um clima de perseguição similar ao que, por exemplo, a gente teve recentemente quando um brasileiro fugiu
uma prisão na Pensilvânia, também teve uma perseguição semelhante. Não sei se vocês se recordam também quando eles perseguiram o terrorista da Maratona de Boston também. Então é um clima bastante semelhante do ponto de vista de fechar tudo e de colocar todas as forças estaduais e nacionais focadas em encontrar o potencial autor do crime. Maurício, bom dia, satisfação em vê-lo por aqui. Ano que vem a gente tem eleição presidencial nos Estados Unidos, eleições estaduais, né? A gente sabe o quão difícil, na verdade, é fazer essa discussão em torno da segunda emenda, em torno das leis de acesso a armas de fogo. Mas, dada exatamente essa quantidade de mass shootings e de tiroteios em massa, essa quantidade de mortes por armas de fogo nos últimos anos, você acha que esse tema finalmente pode ganhar tração nas eleições, dando, no caso, influenciando positivamente por Joe Biden, ou isso, na verdade, nas eleições vai ficar dividido como dividido os Estados Unidos está? Não, acho que vai ficar dividido. Inclusive, quando todas as pesquisas sobre o tema que quebram por democratas e republicanos apontam claramente a divisão, né? Por exemplo, 80% dos republicanos acham que ter uma arma de fogo ser mais seguro. É exatamente o oposto, né? 79% dos democratas acham que ter uma arma de fogo torna um país menos seguro. Então, assim, a divisão política, ela se reflete muito fortemente, né, nesse tema do armamento. Então, é um tema que não vai ser o tema que vai decidir a eleição, porque já é um tema polarizado e é um tema bastante delicado. Agora, é um fato que o NRA, que é a Associação Nacional de Rifles, ele é uma instituição que faz muito lobby político, né, e obviamente participa diretamente das eleições, né, contribui diretamente para as campanhas. Em 2020, eles contribuíram praticamente com $30 milhões para a campanha do Trump. Então, o lobby é muito forte, esse lobby minoritário das pessoas que possuem armas de fogo é muito forte nos Estados Unidos e muito divisivo, né? Então, não vejo isso como um tema que vai ser relevante para decidir a eleição. A gente estava vendo uma Professor, imagem, só antes de passar a palavra para você, Josias, favor, que a gente acabou de mostrar a imagem de um carro branco e a última informação que a gente recebeu aqui sobre a busca por esse fugitivo é que foi encontrado um carro branco que foi encontrado a pouco mais de 10 quilômetros justamente da cidade onde aconteceu o ataque, e a polícia suspeita que é o mesmo carro que foi utilizado na noite do crime. A hipótese é que o atirador dirigiu até a cidade de Lisbon, onde abandonou o veículo e tomou um barco para continuar a fuga. É isso que a polícia americana está, neste momento, informando. A polícia divulgou uma imagem desse carro, que é essa que nós estamos vendo aí, que é o carro que possivelmente foi o carro usado pelo atirador, e pediu ajuda para quem reconhecer o veículo, trazer mais informações. E, enquanto isso, eles mantêm as escolas públicas fechadas, e, inclusive, o superintendente do distrito disse, por favor, continuem abrigados e fiquem em segurança. Continuaremos a atualizá-los sobre as informações e os próximos passos. Então, a última informação que chega é que foi encontrado esse carro branco a poucos quilômetros e que possivelmente ele largou o carro e fugiu de barco para uma outra cidade. Com você, Josias. Eu queria saber do professor se essa tese segundo a qual o texto constitucional nos Estados Unidos impede a atualização desta prática da proliferação das armas, ou essas medidas que são adotadas em nível estadual mostram que não é bem assim, que se o Congresso quisesse, poderia tomar providências legais sem afrontar a Constituição. Não, totalmente. Se o Congresso quisesse, isso, obviamente, essa agenda avançaria, né? E a gente tem vários exemplos a nível local que medidas simples, como, por exemplo, aumentar a idade para adquirir uma arma ou aumentar a restrição a pessoas com problemas mentais. Eles têm uma lei local chamada Red Flag, alertar para pessoas que eventualmente possam ter problema pelo uso de arma. Essas coisas têm acontecido a nível local em vários estados e, mais importante, tem mostrado que tem reduzido o número de violência com arma de fogo, ou seja, isso é efetivo. Então, na verdade, não existe espaço político no Congresso americano para avançar isso. Agora, por outro lado, é muito interessante que há vários exemplos estaduais que têm sido exitosos. Isso dá bastante esperança que outros estados também possam adotar as mesmas medidas também. Professor, qual é
o paralelo que o senhor vê, só para a gente até trazer essa análise para o Brasil? A gente acompanhou agora, aqui no início da semana, um ataque a uma escola, né? Um jovem, um aluno, um estudante de 16 anos que pegou a arma do pai. E a gente vê isso acontecer com mais frequência aqui. O senhor vê que o Brasil está caminhando para o que acontece nos Estados Unidos? O senhor abriu a nossa conversa falando sobre o número de ataques com armas de fogo nos Estados Unidos. A gente teve um estímulo ao uso das armas aqui nos últimos anos. Como é que o senhor vê o que está acontecendo no Brasil? Vê algum paralelo com os Estados Unidos? Bom, o paralelo que eu vejo, as mesmas narrativas, elas se aplicam, defendem o uso de arma, né, de defesa, de segurança, de que a arma aumenta a segurança. E no caso das escolas, eu vejo no Brasil sendo aplicados os mesmos argumentos de que o problema não são as armas, o problema é a segurança nas escolas. Inclusive, eu já ouvi até políticos locais brasileiros usarem as mesmas falas de políticos aqui, dizendo que os próprios professores têm que se engajar em manusear e usar arma, ou seja, argumentos que não têm base empírica, né, não têm evidência real nos dados, né. Agora, se tem um atenuante do Brasil em relação aos Estados Unidos, obviamente nos Estados Unidos é muito mais fácil conseguir uma arma do que no Brasil, e também tem uma questão óbvia que é uma questão de renda, né? O brasileiro comprar uma arma ainda é um percentual muito menor da sociedade brasileira que tem condição de comprar uma arma comparado com a sociedade americana, cuja renda permite o acesso à arma com muito mais facilidade. Mas o que me preocupa no Brasil é a gente usar os mesmos argumentos que não funcionam nos Estados Unidos como base para aumentar o acesso à arma. Qual?